Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Amayana Kumuranda Saya Manivana Shalakama Chakravani Kamana Tajmahi Shalanguna. Então, nós estamos no canto 1, capítulo 13. Então, capítulo 13, gritará deixa lá. Verso 47. Aqueles que são desprovidos de mão são presos para aqueles que têm mão. Aqueles que são desprovidos de pernas são presos para os quadrúpedes. O fraco é a subsistência do forte, e a regra geral mantém que um serviço é alimento para o outro. Portanto, ó rei, tu deves apenas ao Senhor Supremo, que é o único e incomparável, que se manifesta através de diferentes energias, que está dentro e fora. Vou ler novamente, verso 47. Aqueles que são desprovidos de mãos são presos para aqueles que têm mãos. Aqueles que são desprovidos de pernas são presos para os quadrúpedes. O fraco é a subsistência do forte, e a regra geral mantém que um serviço é alimento para o outro. Portanto, ó rei, tu deves ater-te apenas ao Senhor Supremo, que é o único e incomparável, que se manifesta através de diferentes energias, que está dentro e está fora. Bom, então, nesse momento, o Yudhishthira, né, o rei Yudhishthira, ele está se lamentando pelo tio, né, que partiu, foi para a floresta, e o Narada Muni coloca ele na realidade. Né? O Narada é tipo o mestre, né, o orientador. Então, ele explica para ele que esse mundo, ele é o mundo dos mortos, né? Ele volta a fala que esse mundo é o mundo dos mortos, onde sempre alguém, sempre algo está se acabando com o tempo, né? Então, por exemplo, aqui ele fala, os desprovidos de mãos, por exemplo, os vegetais, eles são desprovidos de iniciativa, né? Eles não podem se defender. Então, eles são devorados pelos animais. Os animais, eles são menos inteligentes que os humanos. Então, os humanos acabam devorando os animais. Então, existe sempre um ciclo onde um se alimenta do outro, né? É sempre um forte se alimentando do fraco. E é sempre um ciclo de perda, né? É sempre um ciclo de um tem que se dar bem e o outro tem que se dar mal, né? A dualidade, né, do mundo chamado material. Então, essa dualidade, ela gera sofrimento. Então, esse ambiente é um ambiente insalubre, né? É um ambiente insalubre para a alma espiritual. E aí a gente pode ir na máxima, que é a morte, né? O tempo, kala, significa kala, o tempo, ele pode ter esse significado de morte, né? Porque o tempo dissolve tudo. Então, a gente pode entender que para o personagem, o tempo, ele devora a vida, né? Então, enquanto com o passar do tempo, a gente se dissolve, né, como personagem. Então, não é interessante a gente se apegar ao personagem, ao mundo chamado material, porque vão existir sofrimentos e perdas, né? A gente tem que se conectar ao princípio que o tempo não pode dissolver, o tempo não pode fazer nada para a alma. A alma espiritual, ela, como a Bhagavad Gita fala, ela não é cortada, nem queimada, nem alvejada, ela é eterna e ela se mantém totalmente inteira, né? Completa. Então, a gente tem que se conectar com esse princípio, que é a alma espiritual,
e é um princípio que não é devorado pelo tempo, né? Então, tempo no mundo material é o forte, né? E a vida acaba sendo a fraca, porque ela acaba sendo devorada pelo tempo. Então, a gente tem que usar a força do conhecimento, porque só a força do conhecimento pode derrotar a força do tempo. Quando a gente se conecta ao conhecimento, quando a gente se conecta ao Senhor Supremo de uma forma inteligente, né, como ele merece ser conectado, ser visto, aí a gente consegue vencer essa, o tempo que devora tudo. Né? Então, a gente consegue se conectar com a alma espiritual e se libertar. Então, o objetivo de todas as almas nesse, nesse mundo, nessa existência, é se conectar com o Supremo e conseguir finalmente vencer os ciclos eternos de nascimentos e mortes, né? Vencer a morte. Então, Narada dá essa instrução, né, para o rei Yudhishthira, para ele não se apegar, porque o apego parece, em primeira instância, um ato de amor, mas o apego é um ato de ignorância. Né? A gente se apega de uma forma egoísta, porque a gente não entende que todas as almas pertencem a Deus. Quanto mais cedo as almas se libertarem desse sofrimento, melhor para elas. Né? Então, o desapego com conhecimento é um ato de amor, na verdade. Então, a gente deve, né, a gente pode conhecer a verdade, entender a existência, lidar com ela de uma forma certa, né, e focada na libertação, e assim a gente pode libertar os demais também. A gente pode exercer o máximo, né, do amor e da compaixão e libertar as almas. Então, essa é a instrução primária da professora, apesar de ser uma grande alma, ainda, né, se sente apegado, isso é uma coisa que a gente faz, né, o amor ele traz esse apego, mas a gente deve sempre voltar para o conhecimento, se voltar para o conhecimento, para a gente não cair nessas armadilhas, né, do chamado mundo material. O amor máximo, o amor desprendido é aquele onde a gente liberta, não onde a gente sufoca. Né? O caráter foi para as florestas para se libertar. Então, isso deve ser um motivo de alegria, vamos dizer. Então, é isso hoje no recado de hoje. Gratidão pela oportunidade. Né?